E qual a importância de eu elaborar e preencher essas planilhas? Bom, é importante, antes de mais nada, eu, dentro do meu processo de capacitação desse meu manipulador, eu orientá-lo o que eu estou fazendo, né? Qual a importância da criação das planilhas, o cumprimento das etapas operacionais do que ele foi treinado, porque muitas vezes todas essas falhas, elas vão estar acontecendo dentro da cadeia produtiva. E quando o meu funcionário, ele é incumbido, né? Ele é responsável por preencher, muitas vezes ele não vai preencher porque ele acha que é só um papel, ele acha que é algo que, se ele escrever errado ou anotar uma temperatura de um freezer que está com a temperatura elevada, ele preencher como se ela tivesse certa, né? Preencher que dentro de um checklist, que aquilo que não estava conforme, ele botar conforme. Por exemplo, meu piso estava completamente sujo e no momento do checklist ele preencher conforme, isso pode me trazer uma falsa realidade. Então, é importante eu colocar para todos esses meus manipuladores a importância desse preenchimento dessa planilha, que ela vai nos servir como base para a gente poder controlar e monitorar essas falhas existentes. E a minha planilha, ela apresenta 3 pontos de fundamentais importância. A primeira dela é a gente anexar todos esses documentos. A RDC, ela coloca para a gente de uma forma muito clara que o meu fiscal, ele vai te cobrar o registro de 30 dias. Mas como experiência prática, eu recomendo a você que não guarde somente por 30. Geralmente existe, e é claro que vai depender de cada região, de cada fiscal, mas existem fiscais que cobram até 90 dias. Então eu sugiro que você guarde as suas planilhas, o seu controle de ficha técnica, de temperatura, de calibração por no mínimo 3 meses, tá? Que aí é o que o fiscal ele vai te cobrar. Aí você pode até falar bem assim, mas olha, você não acabou de falar que a RDC, ela te cobra ali por 30 dias para você bater de frente com o fiscal, falando que você só tem a planilha do mês passado, você tem que estar muito certo, né? Nenhuma falha pode existir. E é muito difícil, né, a gente pensar dentro de um fluxograma com tantas etapas, com tanto métodos operacionais, não aparecer uma ou outra falha. E muitas vezes o seu fiscal, ele vai ser um pouco mais flexível, né? Ele tá vendo ali que é momentaneamente que houve um erro, né? Uma falha, não é algo grotesco, como por exemplo, meu freezer é para ser descongelado toda quarta e o fiscal apareceu lá na quinta e ele vê aquele seu freezer ali com acúmulo de gelo, às vezes ele te punir. Se você tiver dos 3 meses passados, muitas vezes ele vai ser mais maleável e entender que ele não foi lavado na quarta, né? Mas que vai ser dentro da sua conversa, dentro do seu controle, ele vai ser aí higienizado hoje ou até mesmo amanhã, tá? Do segundo ponto é identificar justamente essas falhas, né? Onde é que estão sendo falhas constantes, onde é que a gente precisa reforçar o meu treinamento, o meu sistema de capacitação. Então, esse é o segundo ponto que a gente vai ter dessa importância dessa planilha, porque ela vai servir como dados comparativos, né? Olha, está sendo frequente o surgimento de pessoas com barba, com unhas grandes, com cabelos fora da touca. Então eu não preciso falar que é um só manipulador, mas como está sendo frequente, será que não é um ponto para um próximo treinamento? E por último, eu estar justamente verificando onde de todas essas minhas etapas, qual o ponto mais importante que eu preciso estar verificando. Então é por isso que a gente precisa desse respaldo dessas planilhas, da existência, do comprometimento de que tanto quem está preenchendo quanto aquelas pessoas que vão ser avaliadas. É importante a gente sempre frisar que a legislação ela vai estar sempre olhando para a segurança desse meu alimento, para esse meu consumidor. Mas você como consultor ou como um técnico em nutrição atuante dentro dessa área de produção, você também precisa olhar para o seu proprietário, né? A gente trabalhar com outras planilhas, como por exemplo, de controle de estoque,
quanto de produto que está sendo perdido, né? Quanto de produto que está sendo utilizado, até para a gente poder trabalhar com as duas vertentes, né? A segurança do meu alimento e o controle do meu consumo, da minha venda, da minha perda, para que a gente possa associar os dois. E aí, ao longo da sua carreira, ao longo da sua formação e principalmente com a necessidade da empresa, você vai ser possível identificar outras planilhas que podemos estar utilizando. Dentro da sua prática profissional, existem diversos tipos de planilhas. E isso você pode pesquisar pela internet, em alguns livros. As planilhas, elas já existem. Mas eu recomendo que você pegue uma planilha como referência de um livro, de uma legislação, né, de um site, e você modifique ela de acordo com a sua unidade, tá? Porque às vezes você pode estar utilizando um nome técnico que o seu colaborador ele não entenda, tá? E aí como é que a gente vai fazer para a gente poder ter esse controle de preenchimento e principalmente de leitura? Porque a leitura da planilha, ela tem que ser fácil e claro e compreensível para todos os colaboradores da unidade e não somente da sua forma mais técnica, tá?